São 7h08. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo em nossos estúdios Gilberto Figueiredo. Prazer em recebê-lo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo por aqui. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius, todos aqueles que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Muito bem. Gilberto, você um técnico muito requisitado por administrações, uma pessoa que se deu bem em todas as pastas que geriu, não só saúde como educação. Onde você geriu a pasta, ela funcionou de maneira diferente e a contento. Mas também foi vereador e o sonho de ter uma cadeira na Assembleia. Pois bem, temporária, mas tem, né? E aí é confortável, gostou, quer ficar? Gostei, gostaria muito de ficar, né? Eu me propus quando eu fui candidato, eu fui porque eu queria ser deputado. E graças a Deus eu recebi o reconhecimento muito grande da população, né, com mais de 28 mil votos. Tive mais votos do que 11 deputados que foram eleitos pelas contingências da legislação vigente. Essa foi a segunda oportunidade que eu tive de assumir na Assembleia Legislativa. E na primeira eu declinei, era um período muito curto e eu estava num momento muito estratégico na Secretaria de Estado de Saúde, desenhando um novo programa de combate à fila de cirurgias, que foi o Fila Zero. Tinha uma recente intervenção no município de Cuiabá, então eu preferi não assumir e continuar na secretaria. Mas fui muito cobrado pelos eleitores que me confiaram em mim na eleição. Já nessa segunda era um prazo maior, eu também precisava me aproximar mais dos deputados, entender um pouco mais do trâmite na Assembleia e também a oportunidade para eles se conhecessem um pouco melhor. Porque quando a gente está no Executivo, não existe missão mais difícil do que no Executivo. É incomparável comparar Legislativo com o Executivo. E muitas vezes você tem que dizer não para um parlamentar. E às vezes o parlamentar não aceita facilmente isso, não sabe as dificuldades que é para a gente poder dizer sim a tudo. E isso gerou um certo desconforto com alguns, então essa proximidade permitiu que eles conhecessem um pouco mais Gilberto Figueiredo. Eu ia te perguntar justamente isso. Você teve durante a campanha não, né? Desde que você está lá, você sempre, na Secretaria de Saúde, você sempre teve um proceder diferente, né? E a gente sabe que os pedidos dos deputados, e hoje você também está vendo esse outro lado, que é as pessoas que procuram para quê? Para interferir junto ao Executivo dentro de alguma necessidade. Eu acho que também essa outra parte, que já sabia disso lá da Câmara, mas de entender que também tem essa pressão popular em cima dos deputados. Tudo resolvido ali, já está enturmado, já te entenderam também e você conseguiu entender a pressa deles. O que muda quando você voltar agora para a cadeira de secretário? No relacionamento com os deputados, você vai proceder de jeito diferente que você procedia antes ou não? Com certeza, né? Em primeiro lugar, a própria segunda gestão do governador Mauro Mendes, ela tem um perfil um pouco diferente, né? A casa arrumada. Na primeira gestão era um pacotão de dívida, muita dificuldade para fazer as coisas funcionar e dificuldade para aprovar pleitos novos. Esse período já foi ultrapassado, a nossa dívida praticamente na Secretaria de Estado de Saúde ela não existe mais, existe um programa de investimento bastante robusto e já existe por parte dos deputados um entendimento do perfil dessa gestão, né? Que é uma gestão que trabalha muito de forma republicana, que atende os pleitos que efetivamente possam gerar melhorias na área da saúde. E eu não tinha, vamos dizer assim, um conhecimento, uma relação mais profunda com todos os deputados, eu tinha com alguns. Agora não, eu tive tempo de aproximar deles, de conhecer o perfil de cada um, até de valorizar mais um pouco do serviço que é feito na Assembleia Legislativa. Tem deputados que trabalham muito, né? As pessoas pensam que ser deputado é um parquinho que não tem nada para fazer e tem muita gente dedicada fazendo muito lá. E isso vai melhorar a relação, com certeza aqueles que me procuraram na Secretaria de Saúde vão ter uma receptividade talvez diferente. Não que eu vá falar mais sim agora do que falava antes, mas vai ser mais fácil essa relação. Eu acho que foi bom para os deputados me conhecerem um pouco mais e eu conhecer eles também.
mas eu confesso que eu gostei, estou gostando, gostaria muito de permanecer por lá. Eu até falei para o deputado Botelho que fizesse todas as cirurgias necessárias para ele ficar muito bonito, né? Porque aí eu vou ficar mais um pouquinho de tempo lá. No caso, não sei, para ficar bonito, vai ser terminar o mandato. Vinícius. Bom dia, deputado Gilberto. Prazer muito grande te receber aqui. Obrigado, né, pela aceitação do convite. Você está aqui conosco. Obrigado. Então, aí como deputado agora tem a questão da intervenção, né? Talvez ainda chegue no seu período lá a renovação da intervenção. Está vencendo, né, os primeiros 90 dias, e o Ministério Público está pedindo renovar até final do ano, né? Até 31 de dezembro, né? O TCE já sinalizou que vai dar parecer favorável, enfim. E lá tem a Comissão de Saúde, né, que está acompanhando a intervenção, né? Como é que o senhor está vendo? O senhor acha que realmente precisa de mais tempo? Eu até costumo brincar aqui que é um plano lá de 33 medidas, né? Que a interventora, que já trabalhou contigo, né? A Carmona, né? A Daniela Carmona. Eu falo que é um plano de 1 ano e meio, 2 anos, né? Ali não é um plano de 6 meses, né? Como é que o senhor está vendo a questão da intervenção na saúde de Cuiabá? Olha, administrar a saúde é algo complexo, né? Nós estamos praticamente há 4 anos trabalhando na saúde e tem muitos gargalos e muitos problemas ainda a serem resolvidos. Imagine no município que estava com a saúde colapsada. Então essa missão da Daniele, que foi a minha secretária executiva, ela só deixou a Secretaria de Estado de Saúde na época por uma questão salarial, que a prefeitura remunerava melhor, tem prêmio de saúde e tal. Naquela época os secretários não tinham VI ainda. Então ela é muito competente, tanto que o governador a escolheu para essa missão e ela está saindo muito bem. Mas existem as medidas de curtíssimo prazo que já foram adotadas, que foi sanear as unidades básicas com medicamentos, abrir os leitos de UTI, enfim, reativar as atividades do antigo pronto-socorro com as cirurgias eletivas, que já foram tomadas e só por isso já valeu a intervenção. Mas é preciso fazer uma estruturação de médio e longo prazo, para ser mais perene as mudanças que estão sendo implementadas. E isso não dá para fazer em 90 dias, né? Então, nós torcemos, agora sim, eu quero frisar que o Estado, o governo do Estado, nunca torceu para ter uma intervenção no município de Cuiabá. Nunca foi aspiração do governador Mauro Mendes trazer para o colo do governo a administração da saúde. Eu, enquanto secretário, eu tentei inúmeras vezes, fui à Secretaria Municipal, sentei com todos os secretários que por lá passaram, no sentido de deixar essa briga política, né, fora e vamos tratar tecnicamente do assunto. Mas, infelizmente, nós não tivemos sucesso. As reiteradas intervenções e problemas que teve na saúde do município fez com que chegasse ao caos em que a população praticamente não estava sendo atendida. Agora é diferente, eu torço efetivamente para que haja uma dilação desse prazo, para que a equipe de intervenção que está lá trabalhando muito bem possa implementar as ações para serem perenes, para que depois de retornar à gestão do município não vire um colapso novo. O governo está dando todo o apoio, a Secretaria de Estado está dando todo o apoio, nós já transferimos mais de 50 milhões para auxiliar o município nessa retomada. O governador tem acompanhado diariamente as evoluções, né, as obras que estão sendo realizadas no antigo pronto-socorro para transformar aquilo ali numa área de atendimento infantil, a melhoria da UPA Leblon, que imagine, sequer inaugurou e já precisa de intervenções porque tem infiltração para todo lado, a qualidade da obra não é de acordo com o que o governador gostaria, já está fazendo essas melhorias. Enfim, a equipe está trabalhando, nós estamos reestruturando a área da regulação, né, para a gente atacar de forma mais eficaz essa fila grande. Nós já aprovamos na questão de 10 dias um plano de cirurgia para o município de Cuiabá de 56 milhões de reais. Eu quero enfatizar aqui, Vinícius, que quando nós lançamos o programa Mais Cirurgias, né, nós aprovamos um plano no município de Cuiabá de 17 milhões e antecipamos 5 milhões. Isso eu estou falando já tem quase 2 anos. 5 milhões nós depositamos antecipadamente na conta da prefeitura. A prefeitura não executou o equivalente a 2 milhões, de um plano de 17. Isso não vai dar discurso para, olha, tá vendo como é? Enquanto era eu que estava aqui, não tinha dinheiro. Agora que são eles, estão colocando dinheiro aqui. Com dinheiro, era só me dar o dinheiro que eu fazia. Não vai dar esse discurso? Não, está aqui um exemplo. Eu antecipei 5 milhões de reais e a prefeitura sequer realizou 2. Um recurso que a diferença vai ter que ser devolvida, né? Nós não estamos
repassando para a prefeitura algo que diferente do que repassávamos, né? O que nós fizemos agora foi uma antecipação. O que nós fizemos foi repassar um recurso aprovado ainda na gestão anterior, que nós deliberamos 15 milhões de custeio para o município e já tinha sido aprovado. Isso aprovamos em dezembro, né? Então, o que existe, e claramente existe, é uma malversação do recurso público. A utilização equivocada, está aí os exemplos que todo dia temos notícia. Pagando por sistema que não utiliza, pagando por serviços acima do valor de mercado, enfim. Para quem não sabe gastar, não há dinheiro que dê, né? Agora, lógico que existe uma convergência nesse momento de confiança, né? Antigamente ficava difícil, você mandar recurso e evaporava. Você pagava os hospitais filantrópicos, o recurso era utilizado para outra coisa, fazia uma apropriação indébita. E quando você perde a confiança, fica difícil de continuar, né, abastecendo de recursos. Agora, deputado, assim, algo que o Antolúdio esteve aqui, né? Ia tocar nesse assunto agora, pois não, Vinícius? Então, se você me permite, assim, o Emanuel fala que eu queria te ouvir em relação a isso, que Cuiabá carrega o Estado nas costas, né? Que ele atende muito o interior, né? Isso que eu queria te ouvir, o que a Santa Casa estadualizada melhorou, né? Temos 2 hospitais aí que vão entrar em operação também, o Central que está bem adiantado, né? E o novo Júlio Miller, né? O novo universitário. Mas assim, procede essa fala do Emanuel ou não? E assim, o que pode ser feito tecnicamente para melhorar, né? O que o Estado pode fazer a mais para Cuiabá que ainda não está fazendo na área de saúde? Ele citou inclusive convênios, como por exemplo com o HCAM, de algumas coisas que é com a prefeitura, mas passa pelo Estado, e agora podia ser isso direto, já que é o mesmo, né? Não vir para a prefeitura, não vir para cá e ir direto lá para o HCAM, porque poderia ser feito isso, o Estado poderia assumir, o que ele diz, de pessoas que estão lá inclusive na fila para fazer lá uma biópsia de próstata, etc. Tem algumas afirmações que são equivocadas do deputado, né? O que obriga hoje o governo do Estado a repassar o recurso para a prefeitura para chegar até os hospitais filantrópicos é simplesmente uma questão chamada gestão plena na saúde. Isso é legislação do SUS. O município de gestão plena, quem contrata o serviço no território é o município, não é o governo do Estado. É por isso que para nós é desconfortável, né? Porque quem paga os serviços contratados no HGU, no HCAM, no Santa Helena, é o Estado. Mas ele repassa o recurso e quem contrata o serviço diretamente é a prefeitura. Então, todos os meses, nós pagamos as prefeituras, Cuiabá, Rondonópolis, acontece a mesma coisa na contratualização com a Santa Casa e o recurso fica represado 1, 2, 3 meses. Para repasse do recurso do FEF, né, já passou pela Assembleia uma lei que permite, né, nós passarmos diretamente aos hospitais filantrópicos e já está assim. Mas o recurso do FEF ele não está atrelado a nenhuma meta física, não é uma contratualização do serviço, é uma verba que foi aprovada de auxílio para ajudar na despesa de custeio dos hospitais filantrópicos. No caso das contratualizações, elas são realizadas pelo município. Como o Estado poderia fazer uma contratação direta? Se transformar a gestão em gestão dupla, ou seja, tanto o Estado poderia contratar direto como o município também. Existe resistência para isso. E onde está a resistência? Porque o faturamento desses hospitais junto ao Ministério da Saúde são agregados para o município. Então o município ganha com isso. No outro assunto que se diz respeito a atender o Estado todo, é bom frisar que isso é pactuado. Existe um negócio chamado PPI, que é Planejamento na área da saúde, pactuado em reunião dos municípios. Então o município, vou dar um exemplo fácil para entender. O município tem capacidade de fazer tomografia, tem lá um tomógrafo, tem capacidade para atender outros municípios. Nessa reunião de pactuação ele diz, eu posso fazer 100 tomografias. Então para o plano vai lá, o município X vai fazer 100 tomografias e vai receber do Ministério da Saúde. Ele vai faturar, vai lançar esse sistema e vai receber. E, logicamente, sendo a capital, quando se sentou para discutir isso, a capital podia fazer de tudo, olhando, logicamente, para o radar do recurso que entra no caixa da prefeitura. Quando o prefeito fala que atende o Estado inteiro, ele só fala do custo, ele não fala do benefício, recebe por isso, antecipadamente do Ministério da Saúde através do MAC. O Ministério calcula a produção do ano anterior, aprova os recursos do ano seguinte e manda em 12 parcelas, isso para o Brasil inteiro, né? Inclusive para o governo do Estado. Então não é correto falar que ele só tem o custo. Muita coisa do que foi pactuado o município sequer está fazendo e está recebendo.
para se ter ideia, né? Pelo colapso que estava aqui, tinha que fazer, por isso que essa fila cresce tanto, né? Porque o município em que pese está recebendo, para se ter ideia, o faturamento da Santa Casa hoje, ele é agregado para o município de Cuiabá. Nas filas na fila das cirurgias eletivas, está dizendo é que a prefeitura, mantendo essa fila, está recebendo igual, mesmo não fazendo? Aquilo que foi pactuado como obrigação de fazer e não fez, está recebendo porque recebe antecipado. O Ministério da Saúde calcula o repasse do MAC pela série histórica do ano anterior. É isso que eu estou querendo explicar. Sim. Então, se ele não está realizando, o Ministério não cortou os repasses, continua fazendo. Pode ter um ou outro paciente que veio que não estava na pactuação, pode existir, mas eu acho que essa conta, de encontro dessa conta, ela não dá prejuízo ao município. Nesse momento está sendo vantajoso ao município. E foi pactuado. Se o município não quiser atender, nós vamos agora entrar numa fase que nós vamos renegociar todas as PPI, que são as pactuações regionais no estado de Mato Grosso. Nós vamos equalizar melhor essa conta, porque já surgiu novos prestadores de serviço. E nós também vamos lançar agora um edital de credenciamento, principalmente para atrair a rede privada para prestar serviço ao governo. Para nós contratarmos de serviço direto à rede privada, para zerar essa fila. Por isso o programa chama Fila Zero. O governador liberou 200 milhões de reais para esse programa. Para se ter uma ideia comparativa, o Ministério da Saúde aprovou para o país 900 milhões de reais para fazer cirurgia eletiva. Para o Mato Grosso, só 10 milhões. O nosso plano é 20 vezes maior do que o Ministério da Saúde liberou para fazer frente às cirurgias eletivas. Então, nós vamos contratar serviço na rede privada, de quem tiver capacidade ociosa de vender, com valores que vale a pena executar, para que a gente possa atacar. O grande problema hoje é que, infelizmente, também a população não colabora, né? Você convoca, você faz agendamento, você consome uma programação do hospital e o paciente não comparece. Difícil de localizar, de ter contato com eles, numa busca ativa? Nós adotamos inúmeras medidas para depurar essa fila, né? Uma delas foi a primeira, fazer um cruzamento com o Sistema Nacional de Mortes, que é o SIM, para excluir dessa fila pacientes. Prefeitos que não tem 17 mil mortos lá de jeito nenhum. E é só ele fazer a continha, ele cruzar os dois sistemas, o de regulação e o Sistema Nacional de Morte, que vai fazer uma pesquisa por CPF, por outros indicadores, e vai detectar que, infelizmente, uma pessoa que aguardava na fila já faleceu. Não é necessariamente dizer que ele morreu porque ele não fez uma cirurgia ortopédica, né? Pessoas morrem por outras razões, né? Está aguardando para fazer uma cirurgia ortopédica e infarta. Então, não é dizer que morreu porque estava na fila. Mas é verdade que 17 mil pessoas, de mais de 150 mil que consta num cadastro, não estão mais disponíveis para fazer a cirurgia, né? Então, isso é uma verdade, não é um número que ninguém inventa. É uma depuração. Nós lançamos um decreto que obriga os municípios a depurar a fila. E um decreto que faz um chamamento à população para atualizar o cartão SUS. Tudo funciona em cima do cartão SUS. E quando a gente precisa agendar uma cirurgia, um procedimento, uma consulta, um exame, nós vamos contactar com esse paciente pelo endereço que ele colocou no cadastro. Aí, se ele mudou, se ele trocou o telefone, a gente não consegue acessar ele. É que às vezes passa muito tempo, né? Sim. Do endereço que ele deu, do telefone que ele deu. Se passou anos, às vezes. É por isso que é necessário atualizar permanentemente. Qualquer momento que for num posto de saúde, deve atualizar o cadastro. E a pessoa que nós tivemos, né, não podemos esquecer que a pandemia ela também afugentou as pessoas das unidades de saúde, né? No início da pandemia falava, não saia de casa, não vá no posto. Houve uma suspensão nacional das cirurgias eletivas. Então essa fila, né? 2 anos é muito ano para você parar de realizar procedimentos seletivos. Então isso acumulou. Aí soma com essa falta de interesse da população de permanecer um cadastro atualizado. Vou dar um exemplo, né? Aqui no município de Cuiabá, ouvi ontem uma reportagem que mais de 400 pessoas deixaram de comparecer no agendamento realizado. Quando agendou, é sinal que conseguiu contato com o paciente, né?
o paciente precisa retornar, fazer uns exames pré-operatórios de praxe, né, para ver se ele está em condição de ir para uma mesa de cirurgia, e aí agenda a cirurgia. Se ele falta no dia da cirurgia, isso gera um prejuízo muito grande, porque toda uma estrutura hospitalar está preparada para recebê-lo, né? Então fica lá o leito ocioso, fica os cirurgiões aguardando, ele não comparece, isso traz um prejuízo grande, né? E a gente encontra respostas, por exemplo, enquanto a pessoa, não, agora eu não quero fazer porque agora eu vou viajar, não estou com vontade, não, eu estou com medo, e por aí vai. Então, assim, existe problemas. Sem contar os que se acostumaram com a sequela, né? Que a vida seguiu. Então, mas o esforço que está tendo do governo do estado em sanear isso, né, e recuperando de 2015 para cá os agendamentos que existem é grande, não há falta de recurso para isso, mas a gente precisa também da colaboração do paciente que queira efetivamente fazer a cirurgia. Deputado, e secretário, daqui é 2 em 1, aqui, a gente já entrevista os dois aqui. Você pediu 90 dias para intervenção, você sabia que era um prazo que era curto, que não ia resolver. Não ia sanar algumas coisinhas, ia mais entender o que está acontecendo lá do que resolver, né? Esse prazo já era um prazo curto, se sabia, eram favas contadas de que precisaria de um aditivo aí, de tempo. Muito bem. Agora está se pedindo 180 dias, é isso? O Ministério Público pediu 90. Está se pedindo 180. E agora o Ministério Público está pedindo 180. Muito bem. No prazo que o Ministério Público está pedindo, o senhor acha que resolve em 180 ou ainda será curto o prazo? Olha, as ações a serem implementadas, elas têm uma correlação direta com também capacidade de investimento nas soluções, né? O governo do estado não vai assumir 100% das despesas que tem o município. Tanto é que o Tribunal de Justiça determinou à Secretaria de Fazenda que retenha na fonte os recursos de ICMS, porque o próprio prefeito não estava transferindo os recursos para a área da saúde. Não é eu que vou administrar, então não estava cumprindo nem a determinação, vamos dizer assim, os índices legais de repasse na ordem de 15% para a área da saúde, né? As ações que estão sendo delineadas pela equipe de intervenção, elas vão permitir uma perenidade maior, tanto quanto tiver prazo para executá-las, né? Às vezes você precisa fazer licitação de novos serviços, você precisa fazer aquisição de equipamentos. Eu acho que esse prazo que foi solicitado agora, ele é um prazo muito mais confortável para colocar em ação, até para dar resposta a esse plano de mais de 50 milhões em cirurgias eletivas que estão disponíveis para o município de Cuiabá. Quanto mais tempo, melhor, né? Eu acho que 90 dias foi um prazo suficiente para fazer um bom diagnóstico, né? Identificar aquilo que é gargalo, mas todo dia há identificação de novas surpresas, mas para operacionalizar, colocar em curso, eu acho que será um prazo bom para colocar em funcionamento pleno o antigo pronto-socorro, que o governador tem a intenção de colocar ali quase que como se fosse um hospital infantil, inaugurar a UPA do Leblon, isso já desafoga bem a rede primária de saúde. Então, eu acho que 180 dias é um prazo razoável. Na minha cabeça, eu nunca imaginei, por exemplo, o Estado administrar de eterno até o final do mandato a saúde do município. Em que pese eu, como secretário de Estado, nunca torci para isso acontecer. Sabia que era trazer para o nosso colo mais um grande desafio, né? Nós já temos muita responsabilidade e atividades para executar no estado todo na área da saúde, quanto mais absorver a responsabilidade e administrar a capital. Mas a decisão foi tomada, nós estamos lá e estamos fazendo tudo para que o trabalho seja bem feito. Vinícius. Então, deputado, em relação aos hospitais regionais, são 6 hospitais novos que vão entrar em operação, né? Esses 2 que eu já mencionei aqui, né? O Central e o Universitário, né? Desculpa. E tem os 4 do interior, né? Tangará, Juína, Alta Floresta e Confresa. O quanto que isso vai mudar, quer dizer, dos pacientes que vêm para Cuiabá, né? Quantos que vão ficar lá, quer dizer, como é que vocês estão vendo isso, né? Esse atendimento lá no interior com esses hospitais e também o modelo de gestão deles, né? Como é que vocês estão chegando à operação, profissionais da área médica, enfim. Bom, em algumas dessas regiões que nós estamos construindo hospitais regionais, o que tem de mais próximo de atendimento à população é o hospital municipal, né? Que é
não é tão resolutivo, ele tem uma capacidade limitada de atendimento, não consegue atender toda uma região. Então nós temos ainda pacientes que têm que se locomover 1000 km de distância para chegar até um hospital. Por isso, quando nós decidimos a construção, nós fizemos uma análise e identificamos aonde estavam os vazios assistenciais, né? Onde o paciente está mais longe de um ponto de atendimento, como é o caso lá do Araguaia, né? Que nós estamos construindo lá em Confresa, um hospital regional. Em Juína, outro. Em Tangará da Serra, outro. E em Alta Floresta, lá é um hospital, já existe um hospital regional, mas foi um hospital municipal que foi estadualizado, com limitações, não dá para ampliar. Então nós resolvemos, em vez de ficar fazendo remendo nesse, construir um hospital novo. Todos esses hospitais, eles nascem maior do que qualquer hospital que nós temos hoje, e com a perspectiva de atendimento que avança 20 anos sem precisar fazer ampliação. Então nós temos garantia, acreditamos que com essas iniciativas nós resolvemos a questão regionalizada para atendimento à saúde. Então essa caravana que vem de ônibus todo dia para Cuiabá vai deixar de existir, porque esses hospitais eles vão ser resolutivos, pelo menos até a média complexidade, parte de alta complexidade, mas a alta complexidade grande ela vai ser resolvida com o Hospital Central. Quanto ao Hospital Central, a notícia é ótima, né? Nós já ultrapassamos mais de 90% da obra. Todos da imprensa que quiserem, estamos à disposição para mostrar, para visitar, para conhecer a magnitude dessa obra. Nós estamos entrando já na fase de acabamento e nós pretendemos até outubro, no máximo, a gente terminar a parte física. E já estamos começando com a parte de móveis planejados, que seria a parte de acabamento. Estamos no estado avançado, já fizemos todo o diagnóstico do que nós precisamos comprar. Eu acabei de ir a São Paulo participar de uma feira chamada Hospitalar, que é para verificar o que tem de melhor em tecnologia hoje. Essa encomenda do nosso governador é para ter de ponta o que tiver de melhor no país nesse hospital. Para se ter ideia, esse hospital até agora ele já vai consumir em torno de 170 milhões de reais só em obras físicas. Nós vamos gastar mais ou menos 170 milhões em equipamentos e ainda tem recheio com móveis, etc, etc. Então ultrapassa os 300 milhões de investimento no Hospital Central. E a boa notícia é que nós estamos em estado muito avançado. Daqui uns dias eu devo ter mais uma reunião com a participação do governador, com o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, que é o Albert Einstein, é o melhor hospital do país, que está nos assessorando tanto no plano operativo desse hospital, no levantamento de custo, dimensionando pessoal, mas provavelmente vai ser quem vai estar numa parceria conosco para tocar e administrar o hospital. Então nós vamos ter aqui em Cuiabá um Einstein, praticamente, se tudo se consumar conforme nós estamos planejando. Em relação aos demais, desde o início da nossa gestão, quando nós assumimos, nós tínhamos um comprometimento da receita corrente líquida com despesa de pessoal muito alto, né? Estava praticamente ultrapassando os limites permitidos por lei. Então, com o TAC que nós fizemos com o Ministério Público, na época, o próprio Ministério Público orientou que nós trabalhássemos com a contratação de pessoas jurídicas. Primeiro porque é mais fácil você substituir o servidor, né? A empresa tem que estar lá plantão, ela tem que colocar o plantonista do dia para a noite. Não é igual nós, que você faz um concurso, o contrato, o paciente, o servidor entra de férias, você não consegue substituir. Então, muito provavelmente, esses hospitais serão tocados com contratação de pessoa jurídica. Aí tem vários formatos, né, que nós estamos analisando, mas provavelmente é isso que vai acontecer. Nós vamos fazer concurso para contratar profissionais estratégicos, né, para especialistas em alguns programas que nós precisamos ter, e também profissionais gabaritados que possam supervisionar contento o trabalho daquilo que é feito pelas pessoas jurídicas. Deputado, vamos voltar à política aqui. Se a gente votar pouco tempo, no tempo, nós vamos ter, no início desse ano, quando se começou a discutir essa questão de Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá, é um sonho seu, e não só seu, de vários, né? Tínhamos lá bastante nomes à disposição, inclusive do próprio governador. Se falava muito. Seu nome? Gilberto Figueiredo. Se falava o Mauro Carvalho, Rogério Galo, o Fábio Garcia,
e o próprio Botelho, né? Se falava nisso. Quando começou essa polarização, nessa briga do Fábio Garcia com o Botelho, pela preferência do governador e do partido, no caso, para disputar, outros nomes saíram de cena. Tem possibilidade, o senhor vê essa possibilidade de o senhor voltar, inclusive ser candidato nessa próxima campanha à Prefeitura de Cuiabá, ou já é uma coisa que o senhor já tirou do seu horizonte? Olha, dizer que não tem possibilidade, né? Para ter possibilidade eu preciso estar vivo e gozar dos meus direitos políticos, né? Então tudo é possível enquanto há tempo para isso. Mas explicando um pouco o que ocorreu, né? Não vou mentir, eu disse inúmeras vezes que eu gostaria de ter o privilégio de poder ser o prefeito de Cuiabá. Eu tive algumas oportunidades que passaram, eu não aproveitei, e essa nova oportunidade que estava surgindo, quando se divulga esse rol de nomes, não é que todos querem ser ou estão disponíveis para ser, é para tirar o foco de um, né? Então você pulveriza, porque eu, por exemplo, era o mais visado, né? Estava num cargo executivo, num cargo importante, então começou uma metralhadora de chumbo para cima de mim. Isso aí nós temos que diminuir a lista, né? Mas quando se candidata, coloca à disposição do partido o presidente do partido, que era o Fábio Garcia, e o presidente da Assembleia Legislativa, eu também tenho juízo, né? Eu sei perceber que, olha, como é que eu vou... Eu nem voto tenho no diretório. Vamos reunir o diretório para decidir. Nem o meu voto eu vou ter. E aí tem o presidente do partido controlando o partido e o presidente da Assembleia. É claro que eu não seria o escolhido, por mais que eu pudesse ser a vontade de um ou outro militante, mas eu não seria escolhido. Então eu mesmo procurei o governador e falei, olha, eu não vou ficar configurando num rol que nesse momento só me traz prejuízo, né? Ataques a mim, sabendo que eu não serei o candidato escolhido. Então eu pedi ao governador que me retirasse dessa lista. Quando eu faço isso, não quer dizer que eu estou desistindo de um sonho, né? Até porque esse sonho pode ser realizado em outro partido, necessariamente precisa ser nesse. Mas eu sou partidário, eu sou leal, eu reconheço que a minha vida pública e política ela tem uma relação direta com o governador Mauro Mendes, né? Tanto é que na última eleição, se eu migrasse do União Brasil para um outro partido, eu teria muito mais facilidade. Eu fui convidado pelo partido do vice-governador para ir, ele falou, olha, nós vamos bancar a sua campanha, você pode fazer o paletó que aqui você vai ser eleito. E eu, quando conversei com o governador me pediu para ficar, e eu fiquei, eu fui leal ao partido, sabendo que eu teria muita dificuldade, porque eu estava disputando com os gigantes dessa eleição, né? Então, eu dei uma demonstração de lealdade e continuo dando, né? Eu abro mão de uma pretensão para o bem do partido e torço para que Fábio Garcia e Botelho possam entrar no entendimento para que o partido tenha um candidato forte para lugar a êxito. Porque o importante não é participar só da eleição, nós precisamos vencer a eleição, colocar alguém sério para administrar a Prefeitura de Cuiabá, né? Nesse momento é legítimo o que ambos fazem, todos estão tentando conquistar espaço para no momento oportuno que essa decisão terá que ser tomada, eu acho que vai ser lá pelo início do ano, o partido se defina por um candidato, né? Para mim é desconfortável falar assim, você prefere quem? Eu tenho que falar que eu prefiro aquele que o partido escolher, eu vou vestir a camisa e vou trabalhar para isso. Alguns falam assim, mas para você é melhor o Botelho ser eleito prefeito, porque aí você vira deputado. Também não vou mentir que isso é uma oportunidade, mas eu vou torcer para aquela que foi escolha do partido, que foi uma escolha do governador. Existe a todos os momentos as provocações, né, para que você possa trocar de partido. Eu recebi convite para trocar de partido, inclusive para ser candidato. Mas não acredito que esse é o momento correto para fazer essa decisão. Eu tenho um compromisso com o governador Mauro Mendes, nós temos que entregar o Hospital Central, essa é uma determinação que eu tenho, peço a Deus para ajudar, porque é um sonho, é uma realização pessoal, uma promessa que eu fiz, vai ser o que tem de melhor no Mato Grosso, nós estamos muito perto de fazer isso. Então depois que eu fizer essa entrega, que eu consegui junto com o governador fazer essa entrega, a nossa equipe, aí talvez eu... Se sente liberado, inclusive, para
para outros partidos, para outras propostas? Eu diria que eu me sentiria cumprido com um compromisso que eu assumi com o governador. Eu tenho que reconhecer que foi ele que me trouxe para a política, foi ele que me colocou como secretário de Educação de Cuiabá, me ajudou a ser vereador. Então, assim, eu tenho essa questão de lealdade, né? Não vou simplesmente por um oportunismo trocar de partido nesse momento. E vamos enxergar esse cenário. Eu acho que nem tudo aquilo que está configurado hoje vai permanecer até as próximas eleições, mas se for... Eu sempre disse, Paulo, e talvez as pessoas não acreditem, que nada na minha vida acontece não por vontade de Deus, né? Se Deus entender que eu devo ser candidato e abrir as portas para isso, eu serei, né? Não vou ser hipócrita e falar, não, eu não quero ser, não gostaria. Mas eu também sei fazer uma leitura do cenário, você vai madurando, né? Essa última eleição também me permitiu fazer uma avaliação estratégica das coisas, e eu tenho que considerar que os candidatos que estão aí postos, eles têm uma vantagem competitiva muito maior que eu, inclusive no aspecto econômico. Então, bom, para 7h43, para encerrar aqui, deputado, o senhor é um executivo do governo, um secretário, no momento o senhor está deputado. Como é que está a moral do chefe lá dentro? Estou falando do Mauro Mendes. Tem algum ruído por lá, alguma coisa? Ou é aquela coisa normal, até como governador gosta de falar assim, um rame-rame a troco de alguma coisinha? Nós temos hoje um número pequeno de deputados que podem ser classificados como de oposição, mas nem eles, às vezes, quando a propositura que chega, as mensagens do governo são boas para a população, eles também acompanham e votam a favor. O governador tem uma credibilidade grande junto aos deputados. Primeiro, por honrar os compromissos que assume, né, com a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, ela tem uma responsabilidade grande, inclusive no sucesso do próprio governo, né? As mudanças estruturantes que aconteceram, que permitiram hoje ao Estado estar na condição que está, ter o maior programa de investimento do país, elas nascem nas aprovações feitas pela Assembleia dos projetos que foram encaminhados para lá. Então, eu acho que esse momento de convergência existente entre Poder Executivo e Legislativo é que fazem com que o Mato Grosso seja um sucesso nacional. Eu acabei de vir de uma feira que, quando eu falava, olha, eu sou do Mato Grosso, nós estamos lá construindo tantos hospitais, quando a gente falava, eles já sabiam. Então, aí parava tudo para atender a gente. Isso é credibilidade de um governo que conseguiu construir essa credibilidade nacional. Hoje as empresas que vêm para cá sabem que vai receber, né? Está faltando mão de obra no Estado justamente por essa carga de investimento feita em todas as áreas, né? Não precisa nem citar que é em todas, indistintamente. E isso, eu acho que a gente tem que acreditar, assim, grande parte disso, a Assembleia Legislativa, que tem uma relação convergente com o governador Mauro Mendes, sabe da capacidade técnica dele, da seriedade dele. No cenário nacional, já cita o Mauro Mendes como uma liderança política para galgar cargos muito maiores que de governador, né? Mas ele tem o pé no chão, o governador ele tem foco, por isso que ele não gosta de tratar da eleição antecipadamente, porque ele não quer que ninguém de nós tire o foco daquilo que está planejado, que é fazer entrega à população. Essa é a melhor política. Mais umas entrevistas assim, em nível nacional, né? Ele vai mais na Jovem Pan, lá de São Paulo, do que aqui. Aqui faz tempo que ele não aparece. É só convidar que ele vem. Muito bem, vamos tentar. Né? E liderando estados do norte. Não é assim tão passivo, né? Gilberto Figueiredo, muito obrigado. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo, passado aqui e batido esse papo com a gente.